Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. E aí, gente, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um episódio da nossa roda de conversa e vocês devem lembrar que no episódio passado a gente deixou algumas perguntinhas pendentes aqui para responder neste episódio. Então a gente vai responder elas agora e muitas outras perguntas que vocês fizeram. Acompanhem aí. Então vamos ao bloco 3, meus amigos. Oi, eu sou a Manuela, eu sou da UD Centro e eu queria saber se para identificar e tratar uma obsessão a gente precisa saber de quem para quem que ela está sendo feita e como que a gente descobre isso. Bom, eu sei que tem vários tipos de obsessão e eu gostaria de saber se o obsessor ele pode ser obsediado ao mesmo tempo e como isso acontece e se tem algum nome específico para esse caso. Então, meus amigos, como identificamos de quem para quem, como se descobre isso? Deixar com o Alex esse aí, hein? Bom, essa pergunta da Manuela, né, da Manuela da UD Centro ali, ela é bem interessante porque esse processo obsessivo, não temos a necessidade de identificar qual é a fonte, qual é a origem desse processo obsessivo para que ele seja tratado, né? Uma vez que o Livro dos Espíritos nos fala que tem aquela pergunta ali, como nós podemos diferenciar se um pensamento ele é de um espírito bom, um espírito mau, se ele é nosso, se não é, né? Em verdade, não existe essa necessidade, mas conhecermos o pensamento. Então, quando identificamos que estamos sofrendo um processo obsessivo, o importante é o tratamento dele, né? É a nossa libertação desse processo. Uma vez que a fonte, uma vez que o processo obsessivo é mental, né? Como o Sidney nos trouxe no outro bloco, são plugs mentais, são tomadas mentais, esse obsessor pode estar em qualquer local, uma vez que é uma simples conexão mental. Então, nos ocupar mentalmente com a origem desse processo não é importante, até porque ele é quase que impossível, uma vez que as mentes se conectam muito facilmente. E sim identificar se nós estamos nesse processo e aí a nossa libertação através dele. Que eu acho importante também, né, Alex, a gente deixar bem claro que quais são essas tomadas, porque nós já falamos várias vezes nas tomadas mentais, mas o que essas tomadas mentais verdadeiramente? São os nossos vícios. Por exemplo, se eu sou extremamente ligado a questões materiais, eu passo grande parte dos meus dias buscando angariar, buscando atrás, pensando, colocando todas as minhas energias na busca de bens materiais, é esse tipo de tomada mental que eu vou oferecer para os irmãos que estão no plano espiritual com alguma problemática, com algum vício nessas questões. Se eu sou muito irritado, violento, a minha tomada, quando eu falo tomada mental, é essas minhas ações que vai oferecer uma frequência que está na mesma frequência desses irmãos que já estão no plano espiritual, sem o corpo físico, né? Questões sexuais, né? O poder, as pessoas que gostam muito do poder. Então, para isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que olhar para mim e saber qual é a tomada que eu posso oferecer. E aí, tratar essa tomada. Tentar reverter essa energia, né? Para que eu não me conecte ao plano inferior. Ou não ofereça conexões ao plano inferior. O Kardec nos traz também ali no Livro dos Espíritos, um pouquinho antes da questão que o Alex trouxe, que não importa a gente saber de quem é esse pensamento, porque a partir do momento em que a gente tem esse pensamento, mesmo sugerido, e não sabemos de quem é, se a gente escolhe pelo bem, a gente tem um maior mérito, porque nós temos a capacidade de escolher o bem. E, consequentemente, se a gente escolhe uma má atitude, nós, consequentemente, teremos maior responsabilidade. Então, a lei até fala, o homem obra com mais liberdade, através do seu livre-arbítrio. Então, só para complementar o que os dois disseram.
Então, meus amigos, vamos avançando um pouco mais, então. Temos mais 2 blocos ainda, né? Mais 3, Temos na verdade, né? Temos mais uma pergunta, né? Temos com relação mais uma pergunta, se um obsessor, ele pode ser obsidiado. Isso, né? Se um obsessor pode ser obsidiado, né? Aqui nós podemos lembrar que Manuel Filomeno de Miranda, se não me engano, no Trilhas da Libertação, ele traz a reflexão de que muitos obsessores estão a serviço de obsessores. Estão, né, sob prisões mentais, estão ali sofrendo como se fosse uma escravidão mental. Né? Então, muitos não estão nem mais com aquela vontade de praticar a obsessão, mas muitas vezes, por questão de um domínio mental, eles sofrem isso. Então, nutrirmos raiva, que raiva desse obsessor, que nem, né, a pessoa fica ali brava, que tem aquela coisa toda. Muitas vezes os obsessores são tão vítimas quanto nós, e às vezes são mais do que nós, não é? Então estão a serviço por dominação. Então sim, um obsessor pode sofrer uma obsessão, e aí, né, nesse caso seria de desencarnado para encarnado, mas esse processo pode se repetir em outros âmbitos, quando nós encontramos dentro da nossa própria casa um relacionamento obsessivo entre marido e mulher, entre pai e filho, onde as pessoas se auto-obsidiam, também encontramos isso. Então, indiferente entre planos que se encontrem, a obsessão ela surge igual, porque acabam todos sendo vítimas nessa história, né? Obrigado, então, Alex. Vamos seguindo, meus amigos, então, para o bloco número 4. Oi, meu nome é Luísa, eu sou da CRE 11 de Guaíba, e minha pergunta é: se uma criança pode sofrer obsessão? Obrigada. Olá, sou Laís Rodrigues da SEAC de Capão da Canoa e gostaria de saber como distinguir entre obsessão e transtorno mental de crianças e adolescentes. Muito bem. 2 perguntas, então, né, meus amigos? A criança pode sofrer processo obsessivo, meus amigos? Se somos espíritos, né, estamos sempre à mercê estamos com a possibilidade, sim, de encontrarmos os nossos inimigos e outras oportunidades, deles nos encontrarem, né, ou, como já disse, como diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, outras questões que podem levar à obsessão. Evidentemente, nos primeiros anos de vida, somos conduzidos, nós somos mais protegidos, digamos assim, né, como estamos no início da encarnação, estamos mais sendo protegidos e tal, mas em algum momento, dadas as questões de erros, de delitos, nós podemos sim ver numa criança algum irmão querendo dominá-la, enfim. Chico, via espíritos desde a sua infância, Divaldo também desde a sua infância. Então, os espíritos procuravam porque enxergavam nele alguma válvula, alguma possibilidade de se manifestar. E só para lembrar que também, os momentos em que os obsessores apareciam para o Divaldo, por exemplo, quando ele era o obsessor dele, o Máscara de Ferro, só aparecia para ele nos momentos que ele estava com medo, nos momentos em que ele estava angustiado, nos momentos em que ele não conseguia saber lidar com essa mediunidade que era tão ostensiva nele. Então, que são comuns, em grande escala, podem gerar, sim, obsessões, desde o berço, enfim, só para também fazer esse exemplo. Aproveitando aí que o Dudu falou de berço, né? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma frase, o que eu acho que é extremamente significativa, que desata o ontem que passou. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. E aí, Sueli Caldas Schubert comenta, ela analisa aqui nesse livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, né? Ela fala, analisando essa frase, que a criança traz uma história pregressa, né, onde não houve tempo dela ter a influência da educação. Né? Nós temos essa fase onde a criança está desenvolvendo, mas ainda não houve tempo de ter essa influência, e ela ainda
possui muito vivas questões da vida passada, então ela traz ainda vínculos fortes, ela traz ainda as questões de afinidade com os outros companheiros, digamos assim, das outras existências. Só que na criança, a obsessão ela vai se identificar de uma maneira muito específica, não é? Por medo, por diferença de humor. A criança não vai representar que nem um adulto, com agressividade, com falta de foco. A criança, ela apresenta com um estresse bem característico da infância, a questão da obsessão. Então, nós identificamos, não é, que, sendo o espírito imortal, traz um histórico pregresso. E, uma vez no corpo físico, ele já é, de novo, identificado pelos camaradas de outra existência. E aí a terapêutica é a mesma, né? Tanto a questão do evangelho no lar, a questão da evangelização da criança, né? A questão da evangelização da família, porque o ambiente do lar é importante que esteja com essa higiene que a própria o evangelho no lar, a própria evangelização, a modificação dos hábitos conduz. Então a criança, sim, ela sofre obsessão, né? Não é assim tão com essa força que um adulto sofre, mas também para a criança é um processo bem complicado que a gente precisa ficar bem atento, né? Só vou complementar a fala de vocês ali, quão importante também essa questão, né? Porque é o espírito imortal, né? O espírito chega ali comprometido de tantas vidas falidas, né? De tantas dificuldades, né? De tantos crimes, enfim, ele se apresenta aí naquela forma de criança, mas é um espírito já antigo, né? Então, muitas vezes, dos contos amigos espirituais, que justamente ele reencarna para se proteger, né, dos adversários do passado, ele fica mais fácil ali. Outra questão importante também é que muitas vezes não é a criança que está sofrendo processo obsessivo, é um familiar ou mais de um familiar. E como ela é muito sensível, ela acaba absorvendo todos aqueles sintomas, então, que o Alex colocou muito bem ali, tá bem? E a outra, eu acho que é como distinguir, né, os transtornos mentais da obsessão, né, meus amigos? Que foi a pergunta que foi trazida. Na criança e na adolescência, né? Como distinguir, né? Eu acredito que nós concordamos que esses processos de transtorno mental, seja um processo de ansiedade, seja processos depressivos, esses desequilíbrios, eles são, né, eles são originados de processos obsessivos, né? Nós vamos concordar que nós temos um fundo espiritual nas nossas doenças, não é? Mas eu acredito que tanto a terapêutica espírita quanto, né, o acompanhamento médico, que é a medicina da terra, é sempre preventiva nesses casos. Por quê? Não é? Porque um processo obsessivo, ele pode vir a desencadear um processo enfermiço no corpo, um processo de doença no corpo físico. Então, a importância de buscar os dois atendimentos para que se possa descartar um ou outro é sempre de fundamental importância, né? Não sei o que os colegas têm a contribuir aí. Eu acho que é nessa mesma linha que tu estava falando, né, Alex? É unir os dois tratamentos, né? Levar quem pode identificar um transtorno tem que ser um profissional, né? Um transtorno de comportamento tem que ser um profissional da saúde, né? Um psicólogo, um psiquiatra que vai identificar qual é o processo. Mas a gente sabe que está sempre ligado a isso uma problemática espiritual. Então, trata-se o corpo e busca-se o amparo também para tratar o espírito, que é a fonte, que é a causa dos nossos problemas, as nossas obsessões nascem, né? A obsessão enquanto gênero nasce, então, lá nos nossos problemas de faltas anteriores, dos nossos vícios, né? Toda a nossa, como disse o Alexandre ali, né? Nós somos hoje nós somos resultado, nós somos um produto de matérias-primas feitas, né, construídas ao longo de várias existências. Então, hoje eu sou o resultado. E hoje eu estou construindo o amanhã. O produto de amanhã eu estou construindo hoje. Então, o produto está com problema. Então, eu me socorro da medicina, né, do que a medicina física me oferece e busco o amparo, como disse o Luiz anteriormente, da questão da evangelização, que vai tratar a causa, né, porque eu estou com efeito, né, transtorno de comportamento, isso tudo são efeitos de um problema que está lá na causa, espírito imortal. E só fazendo um jogo de palavras, se evangelizar é amar, e Jesus nos lembra que o amor cura uma multidão de pecados,
Então, a terapêutica também, e eu acho que a gente aqui acabou não citando, é o amor. E eu acho que é esse o ponto central e o foco da questão, na questão da obsessão e de todas as outras problemáticas espirituais, ou físicas, ou mentais. Então, acho que isso é bom lembrar sempre. Por isso, nas preces, eu não devo pedir, que afaste o meu obsessor. Não, leve, não. Às vezes, né, a gente percebe numa oração, que ele seja conduzido. Não, irmão, eu tenho que fazer com que ele perceba em mim a mudança, porque só assim vai acontecer o desligamento, né? Senão, continuará o processo. Cada um faz a sua parte, né? Cada um faz a sua parte para que o processo se complete, né? E é muito interessante tudo que vocês falaram aí, meus amigos, né? Também assim, independente se serem transtornos mentais, uma questão emocional, até uma questão física mesmo. É importante a gente que busque também, porque isso são sinais que a gente tem que, muitas vezes, avançar, buscar, né, a nossa espiritualidade, buscar aquilo que a gente precisa, né, que nós já nos comprometemos lá antes de reencarnarmos. Então, algum sinal vem para que a gente possa buscar, então, o nosso caminho. Muito bom. Bloco 5, então, meus amigos. Vamos lá. Oi, amigos, eu sou o Yuri e a minha pergunta sobre obsessão é: como é que nós podemos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos nesse momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, onde muitas das nossas fragilidades emocionais acabam ficando muito mais evidentes? E certamente muitos espíritos oportunistas podem acabar se aproveitando dessas fragilidades para iniciar um processo obsessivo. Então, como cuidar, como administrar melhor os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções nesse período que nós estamos vivendo agora? Essa é a minha pergunta. Olá, meu nome é Luiz Felipe Martins, eu sou do CRE1 e da Casa Espírita, Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade. A minha pergunta sobre obsessão é: o estado de espírito de uma pessoa, isso é, o seu estado de ânimo, pode ter alguma influência no processo de obsessão? Por exemplo, quando estamos muito abatidos, muito tristes, é mais fácil ter essa influência de espíritos obsessores? Muito bem. É uma pergunta só, mas muito profunda, né, meus amigos? Então, eu quero ler um trechinho aqui da obra Depressão e Obsessão, as duas faces de uma doença espiritual, de Alírio Cerqueira Filho. Tá? Onde ele comenta que a mentora Joana de Ângeles nos ensina, em sua obra Entrega-te a Deus, que em todos os casos de depressão ocorre o fenômeno da obsessão. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Ela fala também que, conforme estudaremos este livro, não há como separar uma da outra. Por isso, a depressão e a obsessão são duas faces de uma doença de caráter espiritual. O que Joana nos fala aí é a questão de que nós somos um emissor e nos conectamos com a mesma frequência que nós estamos emitindo. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma questão, como já falamos anteriormente, né, muito ligada a questões materiais, eu vou me ligar a isso. Se eu estou depressivo, eu vou me ligar a espíritos que estejam nessa mesma frequência, caracterizada a depressão como uma tristeza profunda e constante, né? Vamos separar uma tristeza de uma questão que aconteceu e que esteja me assolando, me incomodando neste momento, né? Mas depressão é uma questão de tristeza, de falta de ânimo permanente e persistente. Então, se eu estou nesse estado, se um profissional já caracterizou, né, já estou, pode ser até sido medicado nesse sentido, então eu vou, evidentemente, me conectar a irmãos que estejam nessa mesma frequência e vão, se eu estou oferecendo essa tomada, é essa tomada, né, que eu vou conectar com um plano inferior, infelizmente. A gente pode lembrar também, né, que, como o Joana nos traz aí perfeitamente, né, nós somos um complexo de espírito, perispírito e corpo físico. Então, todas as nossas ações, né, que começam no mundo mental, no mundo do sentimento, no mundo, né, lembrando que o espírito é a ideia,
sentimento e vontade. Então, essa produção, ela primeiramente passa pelo nosso perispírito. Passa pelo nosso perispírito e vai para o nosso corpo físico. E muitas vezes, de uma encarnação para outra, nós mantemos acumulado algumas enfermidades derivadas dos nossos pensamentos, e isso passa de uma encarnação para outra, e acabamos, né, desaguando no corpo físico, numa encarnação, uma ou outra dificuldade, que pode se caracterizar assim, né? E justamente são essas nossas imperfeições morais que dão entrada e guarida para as obsessões, né? Para as obsessões que acabam, né, nos atacando no campo dos sentimentos, né, no campo das ideias, vão nos deprimindo, vão nos dando a sensação de inferioridade, e isso acaba, né, desaguando numa depressão. Bem diferente, né, do que o Sidney falou ali, lembrando que o Sidney nos trouxe. Vamos analisar uma tristeza momentânea de uma depressão, né? Se é algo persistente, já estamos caracterizando uma obsessão e talvez uma depressão, né? Então, a depressão pode ser, sim, né, sempre o resultado de uma obsessão, né, que é algo de fundo espiritual, como todas as doenças, né? E só para complementar também, o Sérgio Lopes, no livro Leis Morais e Saúde Mental, nos traz que cada uma das doenças que nós temos são da gente ter infligido alguma lei moral. Então, ele faz esse paralelo, nos trazendo que, por termos quebrado tal lei, nós consequentemente, provavelmente, teremos alguma doença daquela que reflita essa lei. Então, lembrando que a matriz está sempre das doenças no nosso perispírito, que é onde faz essa limpeza, digamos assim, para que nós possamos evoluir, enfim. Meus amigos, esse tema ele é bastante complexo, né? E talvez o tempo que nós temos, a gente não possa se desenvolver mais aquilo que a gente gostaria, né? Sobre essa questão que a nossa querida amiga ali nos trouxe, né? Mas é importante refletirmos assim, ó, já para encaminhar o último bloco, é que muitas vezes nós somos atormentados por um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, nem sempre ele está no nosso consciente agora, né? E isso faz com que a gente fique vinculado, como o Sidney falou, né? A gente esteja vinculado às questões passadas, né? Então, é por isso que a gente tem que, quando sentir assim, nós já temos um conhecimento da doutrina, sempre procurar colocar o nosso tempo no trabalho do bem, né? Isso vai ser uma grande defesa, né? um grande remédio para que a gente não seja, quando começa aquela melancolia, aquela tristeza, enfim, quando a gente percebe que é uma coisa mais externa, né, como vocês falaram mesmo, que nossa mesmo, né, que não é causada por exemplo, um desencarno familiar, uma desilusão amorosa ou outra coisa do gênero, a gente então procura se vincular no trabalho do bem, que a gente vai ter toda aquela proteção, porque ele realmente, essa energia, ela vai nos ajudar, ela vai ser transformada em coisas positivas e vai nos ajudar. Então vamos ao último bloco, meus amigos, para encerrarmos dando encaminhamento e encerramento da nossa roda. Oi, é a Rebeca do Dias da Cruz e eu tenho uma dúvida sobre obsessão. Eu queria saber se quando uma pessoa está passando por um quadro depressivo, assim, ela necessariamente também está sofrendo algum tipo de obsessão ou não. Então, alguma coisa a gente até comentou, né, meus amigos, né, nessas questões que os nossos jovens, nossos amigos ali nos trazem. Mas como, então, cuidar um pouco mais dessas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Visto que o Yuri falou ali que, somente nesse momento, né, onde talvez a gente esteja sendo um pouco mais provado, assim, nessas questões. O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? O que vocês entendem? A pandemia, na verdade, foi uma grande bênção que recebemos, né, para olharmos para as pessoas que estão mais próximas, para pararmos um pouco, né, que verdadeiramente o mundo teve que parar, o mundo estava em altíssima rotação, né, nós, por consequência, né, estávamos em altíssima rotação, tivemos que parar, retornar para os nossos lares e olhar um pouco mais para as pessoas com as quais convivemos, né.
Então, aí, evidentemente, algumas pessoas, algumas famílias tiveram problemas, porque nesse retorno encontraram dificuldades. Outras se recuperaram, outras conseguiram superar, conseguiram fazer deste momento um momento de reencontro, um momento de fazer com uma ligação mais profunda, filhos com pais, pais com filhos, esposa com esposo, né? Então foi um grande momento. E como a gente pode tratar, quais são as ações que nós podemos fazer, como perguntou o irmão ali, para evitar? Não existe outro remédio, só existe um remédio, e o Dudu já falou, evangelizar-se. Esse é o grande remédio. Porque nós encarnamos, né, como diz a questão lá 132 e a reencarnação na 167 do Livro dos Espíritos, nós reencarnamos para aperfeiçoamento. E quando nós falamos aperfeiçoamento, nós podemos substituir pela palavra que o Dudu falou num bloco anterior, ou no segundo bloco ele falou, que é evangelizar. Quando eu falo aperfeiçoar, eu falo, é a mesma coisa que eu falo evangelizar. Então, aumentar a minha capacidade de perdoar, aumentar a minha capacidade de respeitar a escolha do outro. Se o outro fez uma escolha, temos que respeitar. Posso não concordar, mas tenho que respeitar a escolha que ele fez. Eu tenho que entender qual é a situação do meu irmão, procurar entender o que levou ele àquela situação. E aí, de alguma forma, poder ajudar. Se eu não puder fazer nada fisicamente, eu ainda tenho um grande recurso à minha disposição, que é a oração, que é eu colocar a minha potência divina a serviço do meu irmão, pedindo amparo, pedindo luz, que ele possa retificar, se eu entendo que ele está infringindo as leis, que ele está se equivocando nas escolhas, eu posso, através da oração, pedir o amparo da espiritualidade maior, que me ampara, que ampara todo o universo, que possa ajudar o irmão com as suas escolhas. Então, o processo é prece, evangelizar-se, e para evangelizar-se eu tenho que estudar, eu tenho que buscar boas leituras, né? Evangelho no lar, são todos remédios que a gente tem à nossa disposição e que, detalhe, não custam nada. Então, né, a minha resposta é mais ou menos baseada no que o Sidney vinha falando, e é complicado realmente num momento como esse, em que a gente se distanciou de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente ama, de tarefas que nós gostamos, né? Então, realmente, causa um desânimo, causa uma tristeza, é difícil, mas é também para nós avaliarmos qual a real necessidade daquela tarefa. É para a gente aprender a dar esse valor para as tarefas. Porque talvez a gente ia antes e, eu tenho que ir lá para casa, Bezerra de Menezes, no meu caso, a Dias da Cruz, Homem de Boa Vontade, enfim, eu tenho que ir lá evangelizar, mas, é uma obrigação, eu já me comprometi. E agora a gente está sentindo muita vontade de voltar, de pelos jovens, abraçar, curtir, conversar, enfim, sabe? Trocar essa questão da tecnologia pelo abraço, pelo beijo, pelo carinho, enfim, eu entendo isso também, né? É a gente aprender a valorizar esse contato, esse toque, que é importantíssimo, né? E a questão do como se cuidar durante esse período é realmente a questão do procurar boas leituras, procurar... e é interessante isso, porque no Instagram eu nunca tinha visto tanta gente capaz e habilidosa com questões de arte, com questão de fala, com questão de posicionar-se, pessoas que tocam bem, pessoas que cantam bem, fazem poesia, escrevem, enfim, e estão expondo esses talentos. Eu nunca tinha visto o meu Instagram tão rico de pessoas que expondo, sabe? E eu acho que também é importante nesse sentido a gente se expressar, a gente trazer para fora aquilo que a gente muitas vezes esconde, porque é esse o nosso tesouro. Então, o quanto for possível, evangelizar-se, a prece, se expressar artisticamente é extremamente importante, e o resto é com o Alex. Não
tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou, disse Pedro, né? É exatamente isso que eu acho que o Dudu estava falando, né? Concordo com o Sidney, né? Nunca foi tão rico esse momento que estamos vivendo, porque anteriormente as famílias quase não se viam dentro de casa, né? E quando começou a pandemia, o marido virou para a mulher no quarto, né? E disse, meu Deus, tem um rapaz morando no cômodo do lado. Ela disse, é nosso filho que nunca estava em casa. Então agora as famílias estão dentro de casa, né? Então, oportunidade maravilhosa de agora percebermos as influenciações que sofríamos. Porque antes, como o mundo estava, como o Sidney falou, alta rotação, nós íamos empurrando com a barriga e eu percebi um desconforto, mas logo vi uma coisa que me distraía e eu passava para frente. Agora não. Agora eu presto atenção. Então agora eu estou convivendo com os outros e principalmente comigo mesmo, porque eu nunca estive tanto tempo comigo quanto estou agora, não é? E essa outra pergunta aqui do Luiz Felipe, né? O estado de espírito, de ânimo pode facilitar na obsessão? Sim, né? Porque, na verdade, quem sofre obsessão, né, não é nem o corpo, nem o perispírito, é o espírito, né? É o ser, a essência que sofre a influenciação. Porque o que atrai é justamente o que é produzido por essa essência. Então, uma vez que estamos com uma vibração baixa, estamos sintonizando com tudo que está na mesma vibração. Então, o estado do nosso ânimo, podemos dizer que é o principal, né? O principal viés, é a principal característica que nos coloca em um estado de influenciação ou não. Muito bem, meus amigos. Muito bom, né? A gente está com nosso tempo estourado já faz algum tempo, né? E sabemos disso. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom a gente ter podido conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né? Sobre um assunto que nunca se esgota, né, meus amigos? Esse é um assunto que sempre a gente vai ter que repassar ele, vai ter que, né, aprofundar algumas questões, né? A gente gostaria, assim, de coração mesmo de agradecer a vocês, né? Ao Dudu, ao Alex, ao Sidney, né? Por estarem conosco, né, nesse momento, né, nessa nossa roda de conversa, que encerra, assim, uma primeira etapa, né, que é justamente a temática da obsessão, né? Agradecemos a vocês, assim, que estão nos acompanhando, nos acompanharam nessa nossa conversa, né, e dizer, assim, que tem muita coisa boa pela frente ainda, pessoal, né, muita coisa boa, muitos assuntos importantes, né, na nossa Congegs Online, ok? Um grande abraço a todos e que a paz de Jesus fique no coração de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez.